temidos ou apreciados, saborosos ou nojentos. A verdade é que estes animais sempre causam algum impacto à mente humana, seja um impacto positivo, seja um impacto negativo. Apesar de alguns exemplares nocivos, é inegável a importância desse grupo, pois, além de serem integrantes insubstituíveis em várias cadeias alimentares, são também fonte de alimento para nós. Afinal, uma das substâncias culinárias doces mais primitivas é o mel, produto do árduo e complexo trabalho das abelhas. Expanda seu conhecimento. Aprenda mais agora sobre o mundo dos artrópodes. Esse grupo forma o filho de animais com maior diversidade biológica, ocupando os mais diversos habitats no planeta. Ocupam também o segundo lugar entre os invertebrados mais evoluídos, atrás apenas do filo dos equinodermos. O nome artrópode significa, literalmente, pés articulados, onde artro é igual a articulação e podes significa pés. Possuir pés articulados é uma característica única. Não há nenhum outro filo, nem sequer os equinodermos, que possua pés articulados. Além das articulações, todo representante possui o chamado exoesqueleto, um esqueleto externo. Tal órgão tem como função primordial a proteção contra predadores e principalmente a proteção contra a desidratação. Foi através desse exoesqueleto que consegue reter a água dos fluidos internos do corpo do animal que o filho dos artrópodes pode ser considerado o primeiro grupo de animais a colonizar o ambiente terrestre. Essa estrutura é de certa forma descartável, porque não cresce no mesmo ritmo que a parte interna do corpo. Por isso, de tempos em tempos, precisam trocar de exoesqueleto. Trocam o antigo, que está pequeno, por um novo maior. Esse processo é chamado de muda. O sistema circulatório possui um coração que não passa de um simples vaso pulsante, e o sangue, em grande parte das vezes, é amarelo ou branco, podendo apresentar variações. O corpo é segmentado geralmente em três partes, sendo elas a cabeça, o tórax e o abdômen. Podem apresentar olhos simples ou compostos, sendo que os olhos compostos são mais versáteis, pois podem abranger um campo de visão muito maior. O filo é dividido basicamente em cinco principais classes: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Começaremos pelos mais famosos, a classe dos insetos. O nome inseto vem do latim insectum, que significa segmentado, pois o corpo desses animais possui diversos segmentos que permitem o movimento. O ramo da ciência que estuda os insetos é a entomologia. Essa classe é de longe a mais notável, pois mais de 70% das espécies de todos os animais conhecidos são, na verdade, insetos. É muito comum a descoberta de novos representantes, pois ocupam quase todos os ambientes, com exceção de alguns poucos, como o interior dos mares. A principal característica do grupo é a presença de três pares de patas. O corpo é geralmente dividido em cabeça, tórax e abdômen, sendo a proteína quitina a principal substância que constitui o exoesqueleto. Certas espécies de insetos possuem asas, enquanto outras não são aladas. A respiração é atraqueal. Isso significa que de dentro do abdômen saem microtúbulos, as chamadas traqueias,
que se comunicam com o exterior, captando oxigênio e eliminando gás carbônico da circulação do animal. A reprodução presente é sexuada, ou seja, aquela em que há troca de gametas, e a fecundação é interna. Os machos utilizam os mais diversos recursos para atrair as fêmeas, como cantos, cores, luzes e até mesmo odores diferentes. É fato que as borboletas também são insetos, mas, como dito, os insetos não precisam possuir 6 patas para serem assim classificados. Como nós podemos então chamar uma lagarta, ou seja, uma borboleta jovem, não criou asas ainda, de inseto? A resposta é simples. O que importa na classificação é o número de patas que existe na fase adulta. A borboleta adulta, a borboleta com asas, possui exatamente 6 patas, como qualquer outro inseto. Isso ocorre porque as borboletas passam pela chamada metamorfose completa. As moscas e as vespas também passam por esse processo. A metamorfose completa compreende 4 fases em que as estruturas corporais dos animais vão se transformar drasticamente. A primeira fase é a fase de ovo. A segunda fase é a fase de larva, que no caso das borboletas nós chamamos de fase de lagarta. A terceira fase é a fase de pupa, mais conhecida como a fase do casulo das borboletas. E a quarta fase é a fase de ímago, que é a fase adulta. Nessa fase, os animais possuem asas e estão prontas para procurar parceiros para a reprodução. Existe também a metamorfose incompleta, que ocorre com formigas, gafanhotos, grilos, baratas e cigarras, onde o animal troca de exoesqueleto, ou seja, realiza a muda, mas as estruturas corporais não se modificam tanto. Geralmente, o que se modifica é a presença ou ausência de asas, lembrando sempre que as asas precisam estar presentes na fase adulta para que o animal possa buscar um parceiro na reprodução. Existem também animais que não passam por nenhum tipo de metamorfose, insetos que já nascem como uma miniatura do que ele será como adulto. A presença de antenas é algo comum em todos os insetos. Todos os insetos possuem um par de antenas que servem para perceber estímulos do ambiente, como vibrações e estímulos químicos. Na cabeça existe um aparelho bucal, que pode ser dividido em 4 tipos diferentes. O primeiro tipo é o aparelho sugador. Está presente em borboletas e serve para sugar o néctar das flores. O segundo aparelho é o picador sugador. Está presente em mosquitos, como pernilongos, e serve para perfurar vegetais ou animais, com o intuito de sugar o líquido interno. O terceiro aparelho é o lambedor. Está presente em moscas. Esse aparelho funciona como uma esponja que absorve o alimento. O quarto aparelho é o aparelho mastigador, também chamado de triturador. Está presente em baratas, besouros e gafanhotos. Esse aparelho corta e tritura as folhas. Existe também um outro tipo de aparelho mastigador. É o aparelho mastigador modificado, ou seja, que ao invés de servir para mastigar, serve para sugar líquido. É o caso que ocorre com as abelhas, onde o aparelho mastigador se transforma em um aparelho sugador. Os insetos, por serem muito numerosos e possuírem uma grande variedade de espécies,
estão divididos em diversas ordens. Estudaremos apenas as 7 mais famosas. A primeira ordem que estudaremos é a ordem dos anopluros. Os anopluros são insetos sem asas. Um exemplo é o piolho. A segunda ordem é a ordem dos coleópteros. Coleópteros são insetos com asas guardadas dentro de uma espécie de estojo formada pelo exoesqueleto. Os animais coleópteros podem ser os besouros, os vagalumes e as joaninhas. Há também a ordem dos dípteros, que são os insetos com apenas um par de asas. É o caso da mosca e do mosquito. Já a ordem dos hemípteros são os insetos com asas incompletas. É o caso dos percevejos. Os himenópteros formam a ordem que possuem ou não asas membranosas. É o caso da abelha, da vespa e da formiga. A ordem dos lepidópteros é a ordem dos insetos que possuem escamas nas asas. É o caso da borboleta e da mariposa. Por último, a ordem dos ortópteros representa os insetos com asas perpendiculares ao corpo. É o caso do grilo, da barata e do gafanhoto.